Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. É dia de estudar a palavra de Deus no programa Palavras da Verdade. Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como o propósito, o objetivo, o ensino da palavra de Deus, estudarmos as Escrituras Sagradas, pois é nela que nós encontramos a fé, encontramos a esperança e as promessas do Senhor para as nossas vidas. Queremos agradecer você que semanalmente está conosco. Certamente teremos um programa abençoado mais uma vez. Não deixe de curtir, de comentar e também de compartilhar. Está conosco professor presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alexa, paz do Senhor, nossos irmãos que acompanham esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Mais uma grande oportunidade, nós estamos aprendendo uma porção da palavra do Senhor. Fique conosco que vai ser uma bênção para a tua vida. Muito bem, este programa desenvolve os temas baseados nos trimestres correntes da Escola Bíblica Dominical que acontecem em todas as igrejas Assembleias de Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. No programa de hoje nós vamos estudar a última parte desse assunto, tratando do livro de Ruth, onde nós vamos falar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Um tema maravilhoso, sugestivo para nós pensarmos a respeito da instituição de Deus, a respeito da família, que é o casamento entre um homem e uma mulher, e também sobre os processos da nossa vida, que são muitas vezes difíceis no aspecto de espera, de cumprimento de uma promessa, na espera da realização de algo que nós estamos trabalhando, estamos almejando receber e temos promessa de Deus. E muitas vezes esses processos são difíceis e nós vamos ver que esse processo vivido na vida de Ruth não foi fácil, foi árduo, mas no final valeu a pena o esforço, valeu a pena a dedicação, valeu a pena ela se manter firme na sua fé, na sua convicção no Deus de Israel e também na lealdade à sua sogra e na disposição no serviço tanto ao Deus de Israel como também à sua sogra e aonde quer que ela estava, sempre com um coração pronto para servir. Hoje a lição traz então o tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, e também o nosso texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que coisa interessante a expressão aqui, que nós vamos ver no decorrer da lição, que é de Boaz, falando de Ruth nessa definição, mulher virtuosa. Não somente ele pensava isso dela, mas o povo naquela cidade de Belém entendeu. A mulher moabita que veio com Noemi das terras de Moabe é uma mulher virtuosa. E aí nós vamos ter lá no capítulo 31 de Provérbios, capítulo 10, versículo 10 ao 31, falando sobre as características da mulher virtuosa, um tema extremamente maravilhoso para nós meditarmos e pensarmos. A verdade prática diz que uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Queremos agradecer você que está conosco. Não deixe de curtir a programação, deixe o seu like, deixe a sua curtida, comente. A sua participação é muito importante. Também se inscreva no canal. Inscreva-se para que este conteúdo chegue sempre que for postado para você aqui, bem como também você possa ser lembrado e também que esse conteúdo seja considerado de relevância e chegue a mais pessoas e assim a palavra de Deus vai sendo propagada. O propósito aqui, como nós já dissemos, é exclusivamente o aprendizado, o ensino da palavra de Deus. E com isso nós vamos enriquecendo tanto a nossa vida espiritual como a nossa vida emocional e também física, por que não dizer? Porque a palavra de Deus, ela produz saúde na nossa vida. Irmão Jair, tema de hoje, um tema maravilhoso, onde nós encerramos a série das lições, onde nós tratamos sobre esta grande personagem
que a Bíblia nos apresenta, uma mulher que não era judia, mas que se converteu ao Deus de Israel, chamada Ruth. Um tema que, de fato, nos sugere pensarmos vários assuntos, irmão Jair. É um livro assim que nessa lição nós vamos alcançar, né, irmão Alex, o ápice, o clímax, o ponto mais alto da lição. Uma história repleta de emoções no livro de Ruth, em que começa uma trajetória de fome, de morte, uma narrativa de fome, que eles têm que sair da sua terra e ir para uma terra estranha, depois uma sequência de luto, a morte do marido de Noemi, Elimeleque, mais tarde a morte dos 2 filhos de Noemi. Então, um quadro bastante dramático no início do livro, mas o término do livro vai nos trazer muita alegria e expectativa, vai ser compensada. 2 grandes celebrações. O casamento, então, de Ruth com Boaz e o nascimento de Obed, que vai ser o avô de Davi na genealogia de Jesus Cristo. E, mais uma vez, mostrando que o nosso Deus, o Deus, ele é poderoso, e ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos e também, além de nos prover para nós um redentor, uma história de um redentor humano, a história de Ruth e Boaz, ela nos apresenta essa parte maravilhosa da genealogia de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o Redentor divino, humano. Então, cremos que Deus, ele é poderoso para transformar essa aparente tragédia, como confirmada aqui no livro de Ruth, mas Deus transforma essa tragédia, ele reverte essa tragédia em bênção. E isso ele pode fazer na tua vida também. Eu sei que você precisa e que esse Deus, ele tem poder para transformar. E se ainda não chegou essa bênção, aguarde, porque ela chegará. Deus vai reverter também na tua vida todos esses problemas que possam estar te alcançando. Deus, ele é poderoso e ele está no controle de tudo e fará o que lhe apraz. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí uma introdução do que nós vamos ver no programa de hoje. Vamos falar sobre esse processo da mudança de situação, né? Chegar no ápice aí de um resultado esplêndido, favorável para essa mulher que também passou por situações de dificuldade juntamente com sua sogra Noemi. E a vitória de Ruth vai ser a vitória de Noemi. E nós vamos ver tudo isso acontecendo num processo que não foi fácil. Nós vamos aprender na lição de hoje que às vezes se torna difícil o aspecto da espera, do tempo necessário para que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida, bem como também, às vezes, os cenários dos quais nós estamos inseridos nos impregnam na nossa mente, no nosso coração, aquela ideia de que é impossível de acontecer. Mas nós vamos ver na lição de hoje, a partir desta história, que, embora o cenário seja desfavorável, Deus, ele tem o poder de alinhar as coisas e fazer com que os seus planos, acima de tudo, possam acontecer. E ainda que o cenário seja impossível para os homens, para Deus, diz a Escritura, tudo é possível. E nós vamos ver, então, esse processo acontecendo, irmão Jair, e nós vamos ver que Ruth pôde viver aquilo que ela viveu porque ela esteve no lugar certo. E aí nós vamos entender que lugar é esse que ela viveu. Vamos entender, então, no tópico 1 da nossa lição, o compromisso de Boaz com Ruth e também o lugar da bênção onde ela pôde viver a bênção, irmão Jair. Nós contemplamos aqui no livro de Ruth, são 4 capítulos desse pequenino livro, mas de grande valor. Eu comparo assim, as emoções que tem esse livro, são emoções dramáticas no começo, depois vai para a aventura, a questão de amizade entre Ruth e Noemi, a aventura dela saindo da terra de Moabe, indo para Belém,
tudo isso descrito no primeiro capítulo e essa transformação da vida de Ruth, em que ela reconhece o povo de Noemi como o povo dela, o Deus de Noemi como o Deus de Ruth, e ela faz essa manifestação. E a partir do capítulo 2, então, a gente vê agora já na terra de Israel, na terra de Belém, com a oportunidade em que Deus vai estabelecendo, vai fazendo as coisas acontecerem, e Ruth, de maneira aleatória, ela vai colher espigas logo na roça de Boaz, né? Que vai ser o remidor que nós estaremos falando nessa noite. A partir do capítulo 2, eles se encontram, parece que é um amor à primeira vista, e a gente vê, então, romance no livro, a gente vê esse romance, esse amor nascendo entre Ruth e Boaz, o respeito de Boaz por Ruth, a dignidade, a integridade entre eles nesse momento, e Ruth permanece fazendo a colheita, e no capítulo 3 e capítulo 4 a gente já vai ver, então, o encontro deles já para selar essa união. No capítulo 4 a gente encontra o casamento, então, de Ruth. Mas tudo isso acontece porque tem esse compromisso de Boaz com Ruth, e porque existe ali, nesse contexto que está ocorrendo, que é um contexto que a história está sendo executada, é um contexto agrícola, e a colheita, então, do trigo, da cevada, ela havia terminado, mas Ruth permanecia servindo a sua sogra Noemi, obedecendo em tudo, se sujeitando em tudo, porque ela tinha um lema, ela teve um lema, ela aplicou esse lema na vida. Ela disse que o teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei, onde tu deitares eu deitarei, e tudo quanto me disseres farei. Então a gente vê a característica de Ruth, que em relação a Noemi, uma sujeição, se sujeita àquilo que Noemi está orientando. Então, mas Ruth era uma pessoa jovem, ela uma viúva jovem, não tinha filhos, e numa terra estranha para ela, até chegando em Israel, ela permaneceu junto com Noemi. Ela teve oportunidades, conforme o texto retrata, no capítulo 3, verso 10, que oportunidade fora de casa, mas ela escolheu não se aventurar por parte alguma, nem como autônoma, nem como independente. Ela não buscou liberdades falsas, como que hoje muitos feministas têm falado, né? Tem falado pela ideologia feminista, mas ela manteve a lealdade, a sujeição, e isso fortaleceu o desejo de Noemi, a sua sogra, vê-la casada novamente, ter um lar, ter uma família, e para isso era fundamental, via isso como fundamental para a felicidade e a segurança de Ruth. E aí nós vemos então a questão do casamento, que é uma instituição divina, fundamental para a vida das pessoas, para a família, para a igreja, para a sociedade em um todo. E a bênção de Ruth então estava chegando porque ela soube permanecer no seu lugar. Ela soube ver o lugar que ela deveria estar, submissa, sujeita às orientações de Noemi, numa terra nova, numa terra em que ela não conhecia. Então, ela se subordina a Noemi, Ruth ela se sujeita a Noemi, não por uma questão de importância, mas uma questão de prioridade. Ela estabelece que Noemi tinha prioridade nesse relacionamento, e aí, então, ela vai permanecer no lugar da bênção. E qual é o lugar da bênção, irmão Alex? Conforme a palavra, isso aqui já é um princípio bíblico, né? Até nós queremos ver muitos milagres, ver muitas coisas acontecendo, mas o lugar que nós temos que permanecer é no lugar da bênção. O lugar da bênção é o lugar da obediência à palavra de Deus, da lealdade, da sujeição, de estar conforme a palavra de Deus está determinando. Aqui Ruth, ela soube ficar no lugar que ela deveria ficar.
se sujeitando aos direcionamentos de Noemi e também sendo leal a Noemi. Com isso, a bênção chega a cada um. Muito bem, meus irmãos. Vemos aí, então, sobre esse aspecto dessa virtude de Ruth que fez com que ela alcançasse o cumprimento da promessa. E aí a razão é de ela permanecer no que denominamos aqui o lugar da bênção. A obediência, a disposição no servir. Onde ela entrava, ela estava servindo, e é uma coisa extraordinária, porque inclusive quando ela se apresenta a Boaz, ela diz: Ruth, tua serva. Uma disposição a servir, e é algo esplendoroso, algo extraordinário, essa possibilidade que nós temos de servirmos a Deus e ao nosso próximo. E aí nós vemos a lealdade de Ruth, a sua integridade, a sua fé, tudo isso formando uma base sólida para o cumprimento de uma promessa, isso significando estar no lugar da bênção. Muitos denominam o lugar da bênção um lugar físico. Muitas pessoas pensam que para serem abençoados elas precisam estar numa certa denominação. Se ela sai de lá, ela perde a bênção. E nisso nós percebemos que não é verdade, né? Nós vemos que é bem verdade que o povo de Israel tinha um conceito da bênção territorial, de lugares próprios designados para Deus derramar sobre eles as suas bênçãos. Agora, nós percebemos que no tempo que nós estamos vivendo, as bênçãos de Deus não estão atreladas a lugares necessariamente, mas a uma disposição de fidelidade a Deus, de obediência, de serviço e, consequentemente, desfrutaremos dos favores esses que são imerecidos da parte de Deus. Irmão Jair, ela teve esta resistência, ela, embora tendo tantas possibilidades, e o próprio Boaz vai reconhecer que ela teve possibilidades de buscar outros caminhos. Ela, como o irmão mencionou, uma viúva jovem, e Boaz vai falar que ela poderia ter buscado outros, no capítulo 3:10, buscado homens mais jovens, né? Quer fossem ricos, quer fossem pobres. A ideia que nós temos aqui é que Boaz ele já era avançado em um certo ponto na idade. Mas nós percebemos que ela recusou qualquer outra possibilidade, mas ela seguiu uma orientação, irmão Jair. E aí nós percebemos o como é importante nós termos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, para nos orientar de forma correta. Foi o que Noemi fez para ela, irmão Jair. Nós vamos também, irmão Alex, no discorrer dessa lição, é importante o nosso irmão ouvinte que está participando do programa, que entenda que nós vamos falar muito sobre remissão, sobre remidor, e isso vai ser explanado agora durante a lição. Então aguarde, nós estamos levando aqui parte por parte e nós vamos chegar nesse momento em que ficará bem claro. Então nós vamos ver que ainda em relação ao compromisso de Boaz e Ruth, nós vamos ver a iniciativa de Noemi. Noemi, ela demonstra mais uma vez a sabedoria, a experiência de uma mulher que a vida trouxe ao longo dos anos conhecimento da lei de Israel, do conhecimento dos costumes de Israel, conhecimento também dos costumes dos moabitas onde ela habitou, e agora ela está tendo iniciativa de fazer. Ela percebe que Ruth está se encaminhando para um lado em que vai ter um casamento, vai ter um lar, vai ter uma família, e Noemi, então, ela vai encaminhar Ruth para a melhor situação. Então, naquele período, os cereais, então, eles eram colhidos e eles eram levados para a eira, para um terreno plano, onde seriam debulhados, onde seriam secados, enfim. E Noemi, de alguma forma, ela soube que aquela noite Boaz faria
aquele trabalho. Boaz como chefe, como o proprietário, possivelmente ele ficaria lá de segurança, mas não debulhando milho, né? Os cereais, enfim. Ele ficaria ali. Mas e como é que Noemi soube disso? As mulheres têm os seus jeitos de obter as suas informações, né? Então, Noemi, ela teve essa informação de que Boaz ia permanecer na eira naquela noite, e ela viu isso, uma grande oportunidade, então, para Ruth se aproximar dele e demonstrar, sim, o interesse em ser remida. Aí começa a aparecer o termo, né, irmão Alex? Ser remida, e Ruth, então, ela deveria proceder conforme Noemi estava dizendo para Ruth. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e visse o lugar em que Boaz fosse deitar, dormir, e ela deveria chegar até aquele local, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente aos pés de Boaz. Boaz, então, Noemi informa, Boaz vai saber o que fazer diante desta situação. E quando notasse a presença de Ruth ali, descobrir os pés e deitar-se aos pés discretamente é um costume que não é da nossa época. É um costume aqui que nós estamos falando de uma cultura diferente da nossa cultura. Nós somos cultura ocidental, eles são cultura oriental. E há 3.000 anos era costume de fazer desta forma. E então é um costume conhecido da época. E também Ruth pede, então, que Boaz estenda a capa em sinal de assumir um compromisso, de um sinal de compromisso de casamento com Ruth. E Boaz, então, ele estende a sua capa, e a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles respeitaram o processo de Deus. Para se encontrar com Boaz, Noemi orientou. Ruth deveria se banhar, se perfumar, se vestir com a melhor roupa, e dessa forma a santidade permanece entre eles. A santidade, ela não exclui a ternura, a santidade não exclui a beleza, desde que essa beleza com simplicidade, com pureza e com moderação, conforme a palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. E no decorrer, então, por volta da meia-noite, daquela noite em que Ruth foi até o leito de Boaz, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada, então, por Noemi, Ruth se identifica. Conforme o irmão Alex, sou Ruth, tua serva. Né? Se colocando ainda numa atitude de servidão, mostrando que ela estava trabalhando ali. Lembra-lhe a condição de remidor que Boaz tem e pede que estenda sobre ela a sua capa. Então, Boaz como um parente remidor, isso é para a nossa cultura aqui, para nós gaúchos, se nós falar com qualquer, vou repetir o que eu já falei em outro programa, irmão Alex, que se nós falar com qualquer gaúcho, vamos fazer um chimarrão, 90% dos gaúchos sabem fazer chimarrão. Entende muito bem disso, sabe muito bem do que se trata, que precisa de um equipamento, de uma cuia, de uma bomba de chimarrão, de uma erva mate, uma água numa temperatura adequada, e vai fazer o chimarrão. Para o israelita, a questão da remissão e do remidor é a mesma coisa. Uhum. Para eles estar impregnado neles. A figura do remidor foi Deus que estabeleceu para que a nação permanecesse ao longo de todos esses séculos, as famílias permanecendo, a terra não passando para a mão de outras pessoas. Então, uma garantia que Deus estabeleceu para que permanecesse as terras, a herança permanecia com as mesmas famílias durante a vida e as gerações e pós-gerações. Então, Noemi, ela ficou
viúva, e ela é esposa de Elimeleque. Elimeleque é que tinha terra em Belém. Elimeleque vendeu as terras e foi para Moabe. E agora é direito de Noemi que algum outro parente de Elimeleque, ele venha comprar aquelas terras que eram de Elimeleque e restitua para para a descendência de Noemi. O problema, irmão Alex, é que Noemi já estava com idade avançada, não poderia casar-se de novo e ter filhos. Mas tem a sua nora, que era viúva de um dos filhos. E aí sim poderia suscitar herdeiros, descendentes de Noemi, através ali da sua nora. Então, o parente remidor de Noemi tinha que casar com Ruth e suscitar de Ruth ali um herdeiro para receber a herança, as terras que pertenceram a Elimeleque. Então, Ruth, ela se identifica, ela diz, eu sou Ruth, a moabita que me viu trabalhar, e lembra a condição de remidor que Boaz tem e pede para que ele estenda a sua capa sobre ela. E como Noemi disse, para surpresa até de Ruth, Boaz realmente entendeu, e ele era de fato um parente remidor. Para ser o parente remidor, ele tinha que ter, no mínimo, duas condições preencher. Ele teria que ter a condição financeira para adquirir aquelas terras, aquela herdade, e também ele tinha que ser um parente consanguíneo do falecido. E Boaz, ele tinha essas características. Ele tinha essas características, então ele poderia ser um parente remidor, mas tinha havia um problema, uma questão que tinha que ser superada. Havia um outro parente mais chegado do que Boaz que tinha prioridade na remissão. E por isso que nós estamos falando, tinha que aguardar, respeitar o processo. Era preciso respeitar o processo. Se quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, diz Boaz a Ruth. Então, Boaz era o parente remidor, só que Boaz disse, não, tem um outro que tem prioridade. Mas se Deus quer que eu seja, eu serei. Eu serei o teu remidor. Então, aguardando, entregando no Senhor a condução daquela situação. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam, porque a palavra de Deus diz que eles permaneceram ali aquela noite sem qualquer qualquer contato íntimo, e ela passou a noite inteira, o restante da noite, deitada aos pés dele, saiu bem cedo para não ser percebida, conforme no capítulo 3, verso 9 ao 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então, aqui, Ruth e Boaz, eles estavam próximos da bênção, eles souberam respeitar, eles souberam esperar o tempo de Deus, souberam respeitar o devido processo. O que era o processo? Boaz é remidor, mas tem um outro que tem prioridade. Tem que ver se esse outro não quer remir. Se ele não quiser remir, ou seja, adquirir as propriedades de Elimeleque de novo e passar para a herdade de Noemi e dar a herança para os filhos e casar-se com Ruth, aí sim Boaz entraria nessa situação. Então, e assim é na nossa vida. Nós temos irmão Alex, nós temos assim as coisas nós queremos para ontem ou para agora. Só que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Deus tem o tempo perfeito para cada coisa. O que nós queremos hoje, se Deus não está fazendo hoje, é porque ele sabe que tem coisas melhores para nós. Acalma o teu coração, refrigera a tua alma
Espera no Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ver que nós devemos entregar a Jesus Cristo, Ele levar os nossos fardos, os nossos problemas. Nós temos que, a palavra de Deus nos mostra, irmão Alex, nós temos que descansar no Senhor. Os evangelhos, o Senhor Jesus diz que o jugo dele é leve, é suave, que nós temos que entregar para ele e tomar o jugo dele, entregar o nosso fardo, que é pesado, entregar para Jesus, porque o dele é leve. E nós temos que saber que a palavra de Deus nos dá a alegria de dizer que Deus tem cuidado de nós. E nós temos aqui que o título da nossa lição desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E não só da família, ele cuida individualmente de cada um de nós. De cada um de nós. Existem momentos difíceis na nossa vida. Existem momentos que a pessoa não quer passar, momentos de luto, momentos de enfermidades. Mas acalma o teu coração, refrigera a tua alma, espera no Senhor, confia no Senhor, permanece no lugar da bênção, espera o processo, respeita o processo de Deus, porque ainda, se a vitória ainda não chegou ao fim, a vitória só chega ao final com a vitória de Jesus Cristo. Nós vemos aí o compromisso de Boaz com Ruth, nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar a bênção de Deus na nossa vida. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí essa primeira parte do tema, o compromisso de Boaz com Ruth, Ruth no lugar da bênção. Vimos também sobre a iniciativa de Noemi e respeitando o processo. Gostaria aqui de reforçar, irmão Jair, esse aspecto de Noemi como a mentora de Ruth. Muito importante. E nós vivemos hoje num tempo onde os jovens, eles não querem se submeter às pessoas mais velhas, né? Eles entendem que o avanço da tecnologia, da acessibilidade, dos chat GPT, das inteligências artificiais, que eles não precisam das mentes mais velhas. Nós estamos aqui nessa noite, né, no chat EBD. Né? Chat EBD. Chat EBD. Então, e o apóstolo Paulo fez uma orientação lá na carta de Tito, capítulo 2 e o versículo 3, falando sobre as mulheres idosas. Ele deu um conselho para elas e disse: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E nós vemos essa característica de sabedoria que existia em Noemi, porque o irmão Jair estava mencionando. Ela era uma mulher que não era alienada dos acontecimentos da sociedade. Ela sabia, ela entendia os processos de uma colheita, sabia que naquele momento Boaz estaria lá como o dono daquela lavoura, se alegrando pela colheita que estava se findando. Então ela sabia que aquele momento era um momento exato, oportuno, para que Ruth pudesse se apresentar. E aqui nós vemos uma diferença. Se apresentar, não se oferecer, porque ela precisava apresentar para Boaz que ele era, sim, um remidor que poderia remir ela e a sua casa. Então, ela não se oferece a Boaz, ela se apresenta. E Boaz, então, vai tratar daquilo. E aí vale ressaltar aquilo que ela diz para Ruth. Que ela diz para Ruth: vai, te apresenta a ele, fica aos seus pés, e ele vai saber o que ele vai fazer. Olha só, Ruth, ela estava orientando uma mulher que era moabita, que não tinha o conhecimento dos costumes da época. O irmão Jair mencionou muito bem, haviam costumes, assim como mencionado, como tomar um chimarrão. Ninguém acha estranho alguém falar: eu vou tomar um chimarrão. Para os gaúchos, né? Se falar para um baiano, falar para o paulista já é estranho, né? Mas
era cultural. Então, quando ela vai e passa essas orientações, ela tranquiliza o coração de Ruth e diz: fica tranquila, esse homem vai saber o que ele deve fazer. Quando Ruth se apresenta, então, este homem, ele vai entender que ele é o possível remidor dela, ele é o remidor dela, mas que existe alguém na frente. E aí nós vamos perceber que nem Ruth e nem Boaz ultrapassam os limites do processo. E aí nós aprendemos uma coisa, que muitas vezes aquilo que nós ansiamos pode facilmente se tornar um ídolo na nossa vida. Alguém pode muitas vezes, no anseio de alcançar alguma coisa, transformar aquilo num ídolo. E nós percebemos claramente que tanto Boaz como Ruth respeitaram a lei do Senhor. Havia uma lei determinada e esta lei seria cumprida. E aí nós vemos todo esse ambiente de tensão, vamos dizer assim, mas quando ela volta então com a colheita que Boaz dá para ela levar para sua sogra. Ela volta, se apresenta para Noemi, e Noemi vai então dizer para ela: fique tranquila, ainda hoje Boaz vai dar um jeito de resolver esse negócio. E agora nós vamos falar então sobre o casamento entre Boaz e Ruth e a conclusão desse chamado negócio, que é os trâmites do processo da remissão, irmão Jair. Nós vemos nesse livro, irmão Alex, que o papel executado pelo homem, muito bem delineado. Elimeleque, no momento em que ele teve uma dificuldade, ele saiu da terra, foi procurar a manutenção da sua família na parte de alimentação, teve que sair da terra de Israel. E nós vemos também Noemi se estabelecendo como uma líder, né, em relação às suas noras. E nós vamos ver ainda fortalecido assim, cada momento, cada pessoa sabendo o seu lugar, o seu papel dentro do que Deus estabeleceu. E nós vemos na Bíblia, a Bíblia para nós, ela é uma fonte, ela é um manual de instrução da vida. O como nós viver nessa caminhada. Aqui nós temos resposta para tudo que nós precisamos. Por exemplo, aqui a gente está vendo um relacionamento entre sogra e nora, que hoje muitas vezes são tão conturbados, relacionamento dentro de família. Olha, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai conseguir, você terá alento na tua vida, você terá direção na tua vida em todas as áreas. E agora a gente vai ver aqui a Boaz, ele concluindo esse negócio do casamento com Ruth. Então a gente já está começando a ver agora o desenlace, né, o desenrolar dessa história. A gente vai ver Deus começar a virar o cativeiro. Né? Já começou no capítulo 2. O capítulo 1 foi o sofrimento ali, a fome, as mortes dos homens, do Elimeleque, dos 2 filhos, e depois agora Deus começa a mostrar o caminho para os personagens, e agora a gente vai ver o casamento entre Ruth e Boaz, e Boaz então concluindo esse negócio que iniciou em relação ao parente remidor. Ruth teve a iniciativa de sugerir, conforme bem falou o irmão Alex, ela não se como é que ofereceu. Não se ofereceu. Ela se apresentou a Boaz mostrando que para que ele exercesse o papel que ele tinha que exercer, o papel de remidor. Ele é um parente mais próximo e conforme a época, e com certeza Noemi e Ruth não sabiam que tinha outro. Né? Essa informação foi Boaz que passou. Não, tem um outro que tenha a prioridade. Mas é fundamental que todos os personagens superassem esse obstáculo. Entre eles, Boaz superasse o obstáculo que havia. A preferência de um parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz. E aí, Boaz agiu rapidamente. Como Noemi vai e conforta o coração de Ruth e diz: sossega, minha filha, sossega, que aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio.
Uma outra coisa que eu vejo também, as mulheres veem quando o homem está apaixonado. Né? E Noemi reconhece que Boaz estava, além de ser um parente remidor, ele gostou muito de Ruth, se apaixonou por Ruth, sentiu, mas que ele era um homem de respeito e que ia respeitar o processo. Se não fosse para ele remir, ele não seria o remidor. Então, nós vemos aqui que o papel do homem. O homem, ele precisa ser homem, irmão Alex. Ser homem no sentido de tomar iniciativas na vida, principalmente no casamento e na vida conjugal. O homem precisa, porque a liderança masculina, ela pressupõe atitude. E nós estamos falando assim, na liderança masculina, não é questão de subordinação. Nós já falei anteriormente, a questão de prioridade. Foi Deus quem estabeleceu essa forma de prioridade de relacionamento. Então, o homem foi criado primeiro, depois a mulher foi criada. Então, por isso que a mulher está sujeita ao homem e o homem sujeito a Deus. Então, o homem precisa ter liderança. Com isso, para exercer uma liderança, ele tem que ter atitude, amor responsável e honrar a mulher. Como honrar a mulher? Considerar a mulher, ter respeito pela mulher, né? Colocar ela como prioridade. E é isso que Boaz fez. Ele deixou a colheita, irmão Alex, ele deixou a colheita de lado, ele deixou a eira e ele foi procurar esse parente mais próximo que tinha preferência. E aí nós vamos ver que não uma coincidência, mas sim é Deus coordenando tudo, uma providência divina. Boaz, ele vai para a porta da cidade e logo o que ele encontra lá? O remidor, o parente remidor, o que estava passando. E ele chama, vem cá. E nós vemos aí que Boaz, ele convida então para tratar do assunto que tanto lhe inquietava. Conforme o costume da época, o irmão Alex chamou 10 homens de importância na cidade, junto à porta, e para testemunharem o ato. Em princípio, aquele parente que tinha prioridade, ele aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas logo desistiu quando soube que teria que casar com Ruth. Por que ele desistiu? Para não dar problema na herança com os demais filhos, os demais familiares que ele tinha. Então, ele informa que não iria se casar com Ruth, a Moabita, para não dar esse problema na herança, na herdade, na posteridade. Nós vamos ver aqui a aplicação de duas leis de Deus, que é estabelecida na lei de Israel, a lei do resgatador e a lei do casamento por levirato. Então, a lei do resgatador, essas duas aplicações, ela se dá porque as terras não ficariam na família de Elimeleque. Então, o remidor, ele teria que resgatar e também exercer o casamento por levirato para que as terras ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgatador deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Então, o que é a lei do resgatador? Eu acho que está mais claro que é o remidor. Ele é o parente mais próximo e ele teria que comprar a terra que era da família de Elimeleque. E, dessa forma, restituir a família de Elimeleque. Mas a lei do levirato é a viúva, para suscitar um herdeiro, para que o nome do falecido ele permaneça, o cunhado deveria se casar com ela, ou cuidar dela, ou proteger, teria que dar uma proteção para essa viúva para o resto da vida. Mas o que aconteceu é que morreram os 2 irmãos. Então aí morreram os 2 filhos de Noemi. Ou o marido de Ruth morreu e também o seu cunhado morreu.
E aí, então, entra a lei do levirato, que não tendo o cunhado, vai ser o parente mais próximo. E aí entra a questão de Boaz, ou esse parente que Boaz diz que tem, que por ser mais próximo teria a preferência. E esse parente mais próximo que tinha preferência, ele alegou motivos econômicos para a desistência, que ele não aplicaria recursos, dinheiros em terra que não seriam de sua própria família, e sim de sucessores de Elimeleque. Então ele abre mão e agora vai acontecer o registro público desse negócio. Desse negócio que nós estamos falando aqui do casamento de Ruth e de Boaz. Então, seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito do resgate foi selada com o remidor, descalçando o calçado e entregando a Boaz. Então, esse ato foi testemunhado, é o testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth. Foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação. Então, quando Boaz recebe o calçado desse remidor que tinha preferência, as pessoas que estão ali, as 10 testemunhas, elas vão, num único som, elas vão confirmar isso para que Boaz receba a Ruth para o seu casamento. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth, capítulo 4, verso 9 ao 11. Ruth, dessa forma, ela foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. E nós vemos também que o livro de Ruth ele é lido na festa de Pentecostes até o dia de hoje pela nação de Israel. Então, o casamento de Boaz com Ruth, ele ressalta essa liderança masculina, essa liderança que ela pressupõe atitudes, amor responsável e honra a mulher como aquele vaso que precisa de mais cuidado, de mais atenção dentro de casa. Muito bem, meus irmãos, vimos aí então sobre esse casamento entre Boaz e Ruth. Vale destacar então, irmão Jair, que esse processo então de Boaz, que foi um homem de ação, ele não, diante de um cenário em que precisava de uma solução, de uma postura, ele vai agir. E nós vimos isso, uma característica de uma liderança masculina, aquele que age, né? O homem, dentro do seu lar, dentro da sua família, ele precisa ser o cabeça, precisa ter atitudes. Ele não pode ver um cenário desmoronando, né, a situação e não tomar atitude, mas deve se inquietar até que aquilo se resolva. Isso é a postura, é a posição de um homem dentro de um lar, dentro de uma família. E nós vemos hoje uma tentativa de desconstruir a masculinidade do homem, com tantas ideologias e inversão de papéis. E aí nós entendemos pela Bíblia que o homem ele é o cabeça do lar. E ele precisa não ser autoritário, mas ter autoridade. E nisso a bênção de Deus está, naquele homem que toma o seu papel e age de acordo com ele. E o homem fazendo isso, ele estará no lugar da bênção. Como a gente tratou na lição. Exatamente. Ele está no lugar da bênção. E a mulher, estando no lugar dela, também estará no lugar da bênção. Exatamente. O tom da lição mostra isso, que o lugar da bênção. Cumprir os seus papéis, cumprir as suas funções, seu serviço, sua fé, sua dependência, não ultrapassar os limites, tudo isso vai construir o lugar da bênção. Como eu disse antes, a plataforma para o milagre, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. E nós vemos um homem, então, como Boaz, um homem que não fica de mãos cruzadas, mas que imediatamente ele apresenta
uma solução. E aí vale, o irmão Jair mencionou lá no início do programa que havia um amor à primeira vista. E ao que se entende, Boaz, um homem valoroso como ele era, ele já tinha um entendimento. Alguém tem prioridade nesse processo da remissão desta mulher em detrimento a mim. Então, o que vai acontecer? Ele vai partir em busca de uma solução dessa situação, desse processo. E o que é interessante é que ele vai para as portas da cidade. E lá as coisas se resolvem, porque era o costume da época, nas portas. E vale destacar aqui que, como nós já mencionamos, Boaz deu destaque para Ruth de que ela era uma mulher virtuosa. E quando nós vamos no capítulo 31 de Provérbios, onde fala das características da mulher virtuosa, no versículo 31 vai dizer: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho, louvá-la-ás nas portas. Vou pegar outra versão aqui para ser um pouco mais claro. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Então foi nas portas da cidade que aquela mulher virtuosa foi louvada. A congregação que ali estava reconheceram que ela era apta para ser dada como esposa de Boaz, Boaz capacitado, habilitado para ser o remidor daquela mulher, e com isso Deus estava ali operando um plano glorioso que era da orientação, da construção na história da vinda do seu filho à terra. E aí, esta remissão faz parte da inserção desta mulher na genealogia do Filho de Deus, pois ela vai ser avó do pai de Davi e, consequentemente, vai fazer parte da história da redenção da humanidade. E aí nós vimos no tópico 3, irmão Jair, sobre o desenrolar deste cenário e o nascimento de uma criança em cumprimento de algo tão lindo e maravilhoso que nem Ruth nem Noemi, talvez, quando estavam em Moabe, imaginavam que poderia acontecer. Pelo contrário, quando voltaram para casa, Noemi se sentia amarga de tanto sofrimento que ele lhe trazia dores nas costas. Mas esse cenário vai mudar, irmão Jair. Nós começou já o cenário mudar bastante no capítulo 2, né, com o encontro de Ruth e Boaz. Agora a gente já vê no tópico anterior, a gente estudou sobre o casamento, as atitudes de Boaz, e eles chegam a confirmar e realizar então o casamento. E agora a gente vai ver que nesse finalzinho do livro de Ruth, ele é coroado por muitas bênçãos do casamento, a alegria de Noemi, de estar vendo já a sua nora já constituindo uma família, já tendo um remidor, não somente para Ruth, mas também para Noemi, porque Noemi também ela vai precisar ser cuidada como uma pessoa já idosa, uma viúva, e Boaz, dessa forma, ela estará cuidando também desse final aí de caminhada aí para Noemi. Então, nós vamos ver com a consumação do casamento, aí Boaz podia então tomar Ruth por mulher. E aí, a consequência, o Senhor lhe deu por conceição, ou seja, concedeu um filho a esse casal. Foi uma grande celebração das mulheres de Belém, pois elas entenderam que Deus estava agindo em favor de Noemi, perdão. Então, de Noemi, que era alegria, ela se tornou amarga devido à sua viuvez, mas agora a graça retorna, a alegria retorna para Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sendo castigada por Deus, agora a viúva de Elimeleque, ela recebe, irmão Alex, uma renovação de vida. E uma criança sempre traz uma renovação, ela sempre traz uma alegria, seja para os pais, mas aqui para a avó. Ela teria agora
não somente o seu genro, né, o seu filho, agora casado com a sua nora, que Boaz, o remidor, ele sim ia ter o cuidado para com ela na sua velhice. Era um começo mesmo de uma nova etapa na vida de Noemi. E os netos, eles vão encher o coração de orgulho e de alegria. E esse filho de Ruth e de Boaz, ele é como um neto para Noemi. E os idosos projetam nos netos um prolongamento da sua vida. Um prolongamento da vida, recebem novo ânimo, encorajamento, é uma recompensa de Deus por ter filhos e se dedicado a eles. E, então a gente vê no final aqui do capítulo 4, esse filho nascendo, e Noemi, então, ela entende que se Deus não tivesse no controle de tudo, não ocorreria. Mas Noemi, Ruth ou órfãos, se elas não se casassem, como alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, e a órfã, que é a outra nora, ela ficou com os moabitas, mas o Deus de Israel encontrou Ruth, uma mulher íntegra, uma mulher leal, uma mulher respeitosa, que se converteu ao Deus verdadeiro, e essa vida que ela teve foi guiada por um caminho de renúncia, um caminho de amor, de pureza e de submissão, tanto à sua sogra, como também às leis de Israel, ao Deus de Israel. E nós vemos aqui como um tipo da igreja, Boaz, ele se encontra então com esse casamento de Ruth e de Boaz, é um tipo da igreja, quando Boaz encontra-se com Ruth, e faz essa tipologia de Cristo, o nosso Redentor eterno. Irmão Alex, nós vemos assim que história fantástica e que desfecho maravilhoso. Deus, ele virou o cativeiro de Noemi, ele virou o cativeiro de Ruth, ele transformou aquilo que era improvável, uma mulher improvável, uma moabita, numa futura mãe da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que na descendência de Boaz, a ascendência de Boaz, a partir de Tamar e Judá, nasce então ali Pérez, e a partir de Pérez vai chegar até Boaz, e Boaz então ele vai gerar Obed, Obed gera a Jessé, e Jessé gera a Davi. E nós vemos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aqui está apresentada a raiz de Davi, o que vem antes de Davi. O que vem antes. Toda essa descendência aqui, mais de 10, acho que são 10 gerações aqui, que antecedem o nascimento de Davi. Mas a gente contempla nessa história que começou triste, que começou infeliz, que começou com fome, com morte. Nós vemos a aventura dela saindo de Moabe, indo para Belém. Nós vemos a sujeição, a conversão de Ruth a ser submissa a Noemi, Noemi sendo de uma sabedoria incrível, e agora se encontram com Boaz. Ruth tem esse encontro, Boaz ele toma atitude como o remidor, o que deseja remir, e toma o seu papel e casa-se com Ruth. E de Ruth, com esse casamento, vem Obed, que é da genealogia de Jesus Cristo. E isso tudo pode acontecer na nossa vida.
O nosso Deus, ele é poderoso em transformar aquilo que aparentemente é ruim em uma grande bênção. Aquilo que realmente, aparentemente, é improvável naquilo que, com certeza, Deus tem preparado no seu coração, Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso eu digo, mantenha-se firme, mantenha-se constante, mantenha-se no lugar da bênção. O lugar da bênção é a obediência, o lugar da bênção é a submissão a Deus. O lugar da bênção, irmão Alex, é crendo em meio às circunstâncias difíceis. É esperando o tempo de Deus, esperando no tempo de Deus. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Muito bem, meus irmãos, vimos então na lição de hoje essa história linda, maravilhosa, a conclusão então da história de Ruth. E nós vemos especificamente neste casamento entre Ruth e Boaz, Boaz e Ruth, Deus nos ensinando que Deus usa coisas simples para cumprir um plano maior. Casamento, algo instituído por Deus lá no Gênesis, onde a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Casamento definido da parte de Deus entre um homem e uma mulher. E ele é monogâmico. Deus instituiu esse padrão de casamento e que se tornou algo natural na vida do ser humano. Embora hoje estamos vivendo grandes ataques contra a instituição da família neste modelo, né? E nós sabemos claramente que pela palavra este é o modelo que recebe a bênção de Deus. Agora, nesta simplicidade do viver humano, Deus está preparando, conduzindo para um plano muito maior, que é a descendência de onde virá o seu filho à terra para redimir, salvar toda a humanidade. E também aprendemos que é necessário esperarmos o tempo, aguardarmos o processo para que possamos alcançar a promessa, alcançarmos a vitória. E também nós aprendemos nesta lição que, embora tenhamos que confiar na providência de Deus, confiar na mão poderosa de Deus agindo, não podemos deixar de estar preparado e também de fazermos a nossa parte. Deus, ele não anula a nossa responsabilidade das nossas tomadas de decisão. Pelo contrário, inclusive somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Agora, a inércia, a falta de atitude não corresponde com aquilo que Deus deseja de nós. Deseja que nós tenhamos atitudes corretas para que a bênção de Deus, dele nos alcance. Se você quer vencer na sua família, se você quer ver problemas resolvidos na sua família, insira Deus, a sua palavra, a oração no centro da sua família e você vai ver coisas gloriosas acontecerem aí. Se você quer vencer financeiramente, seja uma pessoa que se dedique ao estudo, esteja se preparando, se qualificando para as oportunidades que Deus pode colocar diante de você. Você quer ter um ministério de êxito, você quer ter êxito ministerial, se prepare, esteja em constante preparação na dependência do Espírito Santo, concomitantemente, para que as bênçãos do Senhor alcancem o teu ministério. Ou seja, em tudo na nossa vida, se nós quisermos ver a bênção de Deus, nós não podemos esquecer de que existe algo que é de nossa responsabilidade e que para isso Deus nos mostra pela sua palavra. Que o êxito, que o sucesso em uma coisa está atrelada ao encontro de duas coisas, a oportunidade e a preparação. Noemi preparou Ruth para aquele momento. E quem sabe você, mãe que está nos acompanhando, pai que está nos acompanhando, você é o mentor do seu filho, você é o mentor da sua filha. É responsabilidade sua de orientar os seus filhos para as ocasiões que a vida vai proporcionar, que Deus vai preparar para seus filhos. Ou seja, quer seja uma oportunidade de trabalho, quer seja um relacionamento, um casamento, tudo isso precisa estar
sob a orientação dos pais. É responsabilidade de cada pai, de cada mãe. E Ruth e Noemi, embora elas eram sogra e nora, Noemi tratava Ruth como uma filha. Ela por várias vezes, ela se dirige a Ruth como sendo filha. Minha filha. Ou seja, ela tinha um cuidado e um comprometimento e uma preocupação ao mesmo tempo de que Ruth tivesse aquilo que ela merecia ter e que Noemi, infelizmente, não podia dar, que era filhos para seu casamento. Então, uma lição extraordinária, onde mostra aqui Deus conduzindo a história da humanidade. Veja que Deus tremendo e poderoso é o nosso Deus, que cuida de nós nos pequenos detalhes. Ele providencia quando nós não temos condições de fazer alguma coisa, mas também Ele nos abençoa quando nós tomamos atitudes e vamos fazer a nossa parte. Irmão Jair, suas considerações finais sobre o tema de hoje, irmão Jair. Nós vemos a história, que a história de Ruth, ela é uma história de redenção. Ela mostra uma mulher moabita, não só ela, somente ela remida, mas também entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Senhor Jesus Cristo, filho de Davi. Ao lado de mulheres como Tamar e Raabe, Ruth, ela proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Por que Tamar? Por que Raabe e por que Ruth? Porque elas são mulheres, principalmente Raabe e Ruth, são de origem não judia. Ruth, que especificamente nós estamos falando, ela era moabita que se converteu ao Deus verdadeiro, e aí, então, a graça de Deus se manifestando a todos os povos, línguas e nações. E, com isso, que nós possamos proclamar com esse poder, com o poder, a vida, a obra do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. E nós vemos a história de Ruth, o casamento de Ruth e Boaz, representando aí a igreja e o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ruth representando a igreja e Boaz, a tipologia de Jesus, o qual haverá esse casamento. Brevemente, a noiva, como é retratada a igreja no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo e também no livro de Apocalipse, onde João diz que vem mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. A noiva é a igreja e o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Muito bem, meus irmãos. Encerramos o programa de hoje com essa história maravilhosa e essa série de estudos baseados, então, no livro de Ruth. No próximo programa, nós estaremos, então, continuando essa série de estudos, mas agora já no livro que traz também o nome de uma mulher, o livro de Esther. Um livro que traz 10 capítulos e nós vamos, no decorrer das últimas lições, que são 3 no total, já estudamos 5, então nós estaremos estudando, então, no livro de Esther, uma história que também traz ensinamentos maravilhosos, inspiradores e que vão certamente nos ajudar e nos encorajar para entender que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas. Nada acontece sem que o controle de Deus esteja sendo exercido, quer seja na sua permissão ou quer seja na sua condução. No próximo programa, o livro de Esther. Neste momento queremos orar por você. Quem sabe você está passando por algum momento de luta, de prova, de dificuldade. Quem sabe você está dizendo, está difícil esperar esse processo. A palavra do Senhor para você nesta noite é: não desfaleça o teu coração, continue, persista, pois o processo é doloroso, mas o final, o êxito, a conquista, o cumprimento da promessa, a salvação do familiar, a cura de uma enfermidade, uma porta aberta, tudo isso é algo que traz alegria, que traz gozo na nossa alma e que quando chegamos lá, olhamos para trás e pensamos, valeu a pena resistir, valeu a pena esperar, valeu a pena crer que Deus estava controlando a minha vida e a minha história.
Quem sabe você está hoje afastado dos caminhos do Senhor. Deus nesta noite te chama, volte para os braços do Pai. Ele quer cuidar da tua história. Ele quer fazer parte da tua história, da tua família, da tua casa. Oremos neste momento. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus queremos te louvar, Senhor Deus, por esta oportunidade, onde nós estivemos meditando na tua palavra, Senhor. Vimos personagens, Senhor, que foram agraciados por ti, Senhor, em que puderam viver uma história linda, maravilhosa, sendo alvos do teu amor, do teu favor e da tua graça. Ó Deus, que este favor, que esta graça do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos ouvintes, Senhor, que estão passando por lutas, por provações, por dificuldades. Quem sabe tem pessoas que estão a ponto de desfalecer da fé, Senhor. Não permita, Senhor, que essa pessoa murmure, mas que elas possam ter, Senhor, o vislumbre no seu coração, nos seus olhos, de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Querido Deus, dê força, dê graça para esta mãe, que aguarda, Senhor, constantemente a volta dos seus filhos para a tua casa. Quem sabe, Senhor, esta família está vivendo crises no relacionamento familiar, mas que, Senhor, a tua palavra que aqui foi ensinada, através desta história inspiradora de Ruth e Noemi, onde o amor familiar, Senhor, a lealdade, a cumplicidade, Senhor, a fidelidade de uma para com a outra, Senhor, a compreensão, a orientação, Senhor, que tudo isso, Senhor, esteja nesse lar e nesta casa. Dê, Senhor, visão para este homem, este pai de família, Senhor. Dê, Senhor, visão para esta mulher, Senhor, para que ela seja virtuosa no seu lar, para que ela seja, Senhor, louvada por onde ela passa, a partir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida como uma mulher virtuosa. Senhor, cura os enfermos, liberta os oprimidos, Senhor, e nos abençoe para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém. Chegamos ao final do programa, Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Continuamos confiando nesse Deus que governa o mundo e cuida da família e cuida de cada um de nós. Deus abençoe a tua vida. Deus é contigo. Amém, meus irmãos. Chegamos então ao final de mais um programa. Um abraço, um bom final de semana.